Olá pessoal, do terceiro ano, beleza? Dando continuidade, ao conteúdo do quarto bimestre, nós vamos estudar na aula de hoje, sobre o campo magnético terrestre, tá ok? Mas lembrando, que tudo que foi dito na aula passada, ou seja, tudo que foi dito sobre os ímãs, campo magnético de um ímã e as propriedades dos ímãs, vai ser bastante importante para entender o conteúdo da aula de hoje, tá certo? Então vamos lá, o campo magnético terrestre. Para nós entendermos, sobre o campo magnético, da Terra, primeiro nós temos que entender como é que a Terra é dividida internamente, tá ok? Então nós temos o seguinte, primeiro, indo aqui de dentro para fora, nós temos aqui na região central um núcleo interno, E ele é formado, de ferro no estado sólido. E ele vai de 5.150 quilômetros até 6.370 quilômetros, ok? Então, resumindo, essa região aqui, central, é o núcleo interno e ele é formado de ferro no estado sólido. Depois do núcleo interno, nós temos o núcleo externo, que é essa região aqui. Ele é formado basicamente de ferro no estado líquido. E ele vai de 2.890 km até 5.150 km, ok? Depois do núcleo externo, nós temos o manto, ok? O manto, ele é formado basicamente de rocha no estado pastoso, que é também chamado de magma, certo? Ele vai de 40 km até 2.890 km, ok? E esse manto, ele é formado de silicatos de ferro e magnésio, ok? Aí depois do manto nós temos a crosta. A crosta, ela é basicamente a rocha no estado sólido, Ela vai de 0 km até 40 km, E ela é composta de óxidos de silício, alumínio, ferro, cálcio, magnésio, potássio e sódio. Ok, pessoal? Tranquilo? Basicamente, a Terra ela é dividida em núcleo interno, onde nós temos ferro no estado sólido, núcleo externo, onde nós temos ferro no estado líquido, depois nós temos o manto, que é a rocha no estado pastoso, também chamado de magma, e a crosta, que são as rochas no estado sólido. Ok? Aí é o seguinte, existe uma teoria mais aceita sobre a origem do campo magnético da Terra, e essa teoria foi baseada no núcleo externo, onde nós temos o ferro líquido. Aí no próximo slide eu vou detalhar melhor essa teoria. Então vamos lá. Uma teoria mais aceita sobre o campo magnético terrestre é a teoria do dínamo. E essa teoria diz o seguinte: a convecção do ferro fundido é ferro no estado líquido no núcleo externo, como eu havia dito, da Terra, combinado com a rotação do nosso planeta, cria correntes elétricas e que, por sua vez, criam um campo magnético da Terra. Então, resumindo aqui, pessoal. Então, essa teoria afirma o seguinte, no núcleo externo, nós temos ferro no estado líquido, que é o ferro fundido, tá certo? No núcleo externo. Então, nós sabemos que a Terra, existe um movimento de rotação e translação, ok? Então, esse ferro líquido, combinado com a rotação da Terra, cria correntes elétricas. E nós sabemos que as correntes elétricas, elas geram um campo magnético, ou seja, os elétrons em movimento criam campos magnéticos, ok? Então essa, a teoria do dínamo, é a teoria mais aceita sobre a origem do campo magnético da Terra. Ok, pessoal? Continuando, Agora é uma breve história da bússola, A bússola é um objeto que todo mundo conhece, Vocês já devem ter visto, por aí. Então vamos lá, Diz a história que provavelmente a bússola foi inventada pelos chineses, E era utilizada nas navegações, ou seja, eles utilizavam a bússola, para se orientarem, em alto mar, para não se perderem, Então essa primeira foto aqui da esquerda, nessa imagem, nós temos a bússola antiga, fabricada pelos chineses. Observe que ela tem uma base quadrada, e essa base quadrada representava a Terra. E a agulha da bússola era uma espécie de colher, isso que parece uma colher, feita de magnetita, que é justamente um ímã natural, como nós vimos nas aulas passadas. Tá ok, pessoal?
E aqui, né, na imagem da direita, nós temos a bússola atual, que é a imagem de uma bússola atual, onde nós temos aqui a bússola. Geralmente o norte é pintado de vermelho e o sul de azul. E aqui eu tenho norte, sul, leste e oeste. Tá ok, pessoal? Então, continuando. Agora eu vou comentar sobre os polos geográficos e magnéticos da Terra. Prestem bastante atenção, porque isso aqui gera muita confusão, né? Então vou explicar com bastante calma para deixar bem claro para vocês. Então é o seguinte: a Terra, né? Nós sabemos que a Terra ela gera um campo magnético. Como é que nós sabemos? Porque é o seguinte: se você pegar uma bússola, tá aqui essa bússola, e colocar bem aqui no centro aqui da Terra, nós observamos que o norte da bússola, que está em vermelho, ele aponta para uma região próxima do polo norte geográfico, tá ok? Aí, usando a lógica, nós estudamos na aula passada que os opostos se atraem, ou seja, se o norte aponta nessa região aqui, quem é que atrai o norte? O sul. Então é por isso que nessa região, próxima ao polo norte geográfico, né, existe um polo sul magnético. Do mesmo jeito, o polo sul da bússola, ele aponta para uma região próxima ao sul geográfico. Ora, quem é que atrai o sul? O norte. Então, nessa região aqui, próximo ao polo sul geográfico, com certeza existe um polo norte magnético, pois o norte atrai o sul. Então, resumindo, para não gerar confusão, não confunda polo norte geográfico com polo norte magnético, né? Ou seja, existem o polo norte geográfico e o polo sul geográfico. Também existe o polo norte magnético e o polo sul magnético. Tá ok? Eu vou explicar aqui mais uma vez, olha como é fácil de entender. Não esqueça, o polo norte da bússola, ele não aponta exatamente para o polo norte geográfico, não. Infelizmente, vocês já ouviram falar que a bússola ela aponta para o norte, mas não é. A bússola aponta para uma região próxima ao norte geográfico. Ora, se a bússola aponta para uma região próxima ao norte geográfico, é porque próximo ao norte geográfico existe um polo sul magnético. Da mesma forma, se o polo sul da bússola aponta para uma região próxima ao polo sul geográfico, é porque próximo ao polo sul geográfico existe um polo norte magnético. Aí aqui nós temos a legenda, né, para facilitar o entendimento. PNG é o polo norte geográfico. PSG é o polo sul geográfico. PNM é o polo norte magnético, ok? E PSN é o polo sul magnético. Tá ok, pessoal? Então, eu creio que ficou claro, né, a diferença entre os polos geográficos e magnéticos. Qualquer dúvida, né, é só perguntar na aula presencial, certo? Continuando. Agora, né, para deixar mais claro tudo isso, vamos ver um exemplo, né, uma questão. Uma pessoa, ela encontra-se na superfície da Terra, mas desconhece sua posição. Suponhamos que ela esteja a meia distância entre o polo norte geográfico, né, que ele chamou aqui de NG, e o polo sul magnético, que a questão chamou de SM, e resolva caminhar para o norte geográfico, confiando na indicação de sua bússola, como está habituada a fazer. Pergunta: ela se deslocará no sentido correto? Então, resumindo, aqui nós temos o desenho aqui, né, de uma parte da Terra. Aí a pessoa está aqui mesmo no meio, né, está meio caminho entre o norte geográfico e o sul magnético. Aí a questão quer saber o seguinte, né, que se ela se orientar pela bússola, ela vai caminhar para o sentido correto? Qual seria o sentido correto para a pessoa aqui? Ela quer ir para o norte. Então, será que a bússola vai apontar exatamente para o norte geográfico? Então, vamos lá, né? Solução. Solução, pessoal. Nós acabamos de ver, né, que o polo norte da bússola, ela não aponta exatamente para o norte geográfico, não, certo? Vocês aprenderam hoje que o polo norte da bússola aponta para uma região próxima ao polo norte geográfico, chamada de sul magnético. Então a resposta é a seguinte, é que a pessoa ela não caminhará para o sentido correto, pois a bússola ela apontará para o sul magnético da Terra, afastando-se, portanto, do norte geográfico da Terra. Ok, pessoal? Então não esqueça, resumindo, o norte da bússola ela não aponta para o norte geográfico da Terra, não. O norte da bússola aponta para uma região próxima ao polo norte geográfico, que é chamada de sul magnético. Então é por isso que a pessoa
ela não caminhará para o sentido correto, pois a bússola apontará para o sul magnético da Terra, afastando-se, portanto, do norte geográfico da Terra. Ok, pessoal? Então, com essa questão, né, eu chego aqui ao fim da aula, né? Espero que todos tenham entendido, pessoal. E até a próxima. Valeu, galera.